Olá, bem-vindos a mais um CEAPcast. Meu nome é Alissa, sou esposa do Diego, que é o diretor de marketing aqui do CEAP. Estou muito feliz pelo convite, né, de estar aqui com duas mulheres empreendedoras, também com a Carla. Se apresente aí, Carla, fala um pouquinho de você também, da sua história no CEAP. Olá, boa tarde a todos. É muito prazer, né? E obrigada pelo convite. Eu sou Carla Rodrigues, sou auxiliar de atendimento aqui do CEAP Brasil, né? Faço parte da equipe do atendimento, onde a gente atende o cliente lá do outro lado, né? Cliente que já é cliente da casa, que entra em contato para fazer alguns procedimentos, e o cliente que está querendo entrar também, né? E estou aqui feliz, né? Estar com essas duas mulheres aqui, que são empreendedoras, mães, avós, né? Muito bom. O assunto de hoje é mulheres empreendedoras, mãe, né, trabalhadora, mãe, empresária, esposa. E a Carla também, a Carla é mãe, é avó, né, Carla? Sou mãe. Tão jovem. Acredita? Bem recente, minha netinha vai fazer aí 2 meses. E é uma felicidade, porque eu sempre tinha ouvido falar sobre a questão de ser avó, do amor. E agora eu tô conhecendo de perto como realmente não nasceu de mim, mas é como se tivesse nascido, porque o amor é muito parecido mesmo com o de mãe. É como se eu estivesse revivendo ali as minhas filhas quando estava nesse período. Eu tenho um bebezinho de 1 ano, mãe de primeira viagem, assim, um amor. Quando eu descobri esse amor, um amor surreal, né? Mas fala que amor de vó também, não sei se é maior, é menor. Como também não sei de vó, não. É um amor muito grande. Desdobra. Ela já é a avó que já tem um pouquinho mais, né? Já tem 1 ano, né? 1 ano e 4 meses, meu netinho. Olha aí, ela já tem mais. Vou apresentar vocês. Essa aqui é a Patrícia, vulgo minha mãe. E a Claudiana também, que é a treinadora, né, da minha mãe, mentora de mulheres. Uma mulher incrível que eu conheci agora há pouco tempo, mas já estou apaixonada pelo trabalho, né? E eu quero que você conte um pouquinho mais da sua história, conta pra gente o que você faz. Acho que pode começar por essa parte. O que você faz? Bom, você já disse, né? Eu sou mentora de mulheres e treinadora física comportamental também de mulheres. Ai, que legal. E assim, o meu trabalho é motivar, é ativar as mulheres, ativar aquilo que já está dentro delas, né? O potencial delas. Então, tudo começou, depois eu conto como começou, né? Calma. Aí eu quero contar para vocês, essa história vai ser muito boa. Mas, na verdade, as mulheres, elas já têm essa grandeza dentro delas, mas precisa ser ativada para que elas consigam, né, ter uma vida plena. Porque nós mulheres, a gente ajuda tanta gente, né? A gente faz tudo para o outro, né? E nada para si. Então, quando eu atendo as mulheres, eu chamo esse olhar, né, delas para si mesmo. Para que elas se descubra, se redescubra, né? E seja ativado naquilo que elas já carregam. É um trabalho, assim, realmente muito incrível. Eu acho que eu nunca tinha visto nada igual. Eu sou apaixonada, assim, por exercício físico, né? Mas, às vezes, a gente esquece de ativar a mentalidade também, né? Então, a gente tem que estar sempre, eu acho que, conectados, tanto com a mentalidade, com o corpo, com o espiritual, né? Nossa. E a Patrícia tá fazendo aula, né, com a Claudiane. Conta como que é a sua experiência, como que tá sendo. Então, me apresentar aqui rapidinho. Meu nome é Patrícia Gomes, sou cristã, mãe da Alissa, da Gabriela, sou sogra do Diego e tenho um neto maravilhoso chamado Levi. Sou empreendedora, mais de 28 anos empreendendo, e é uma honra estar aqui, né, no CEAPcast. É um prazer. E a Claudiana tem me ajudado demais, porque eu aprendi nesse tempo que a gente tem que ter um equilíbrio, né, entre a nossa profissão, entre empreender, mas também com a nossa família e com a nossa saúde. Então, às vezes a gente demora muito, né, porque são vários desafios, né, que a gente vai falar sobre isso, mas algo que eu aprendi, né, é cuidar
é olhar para dentro, né, de nós mesmas, de mulheres, não deixar para último plano o cuidado com nós mesmas. Então, Claudiana tem sido assim, porque ela tem um trabalho, né, físico, mas também um trabalho de renovação de mente, de mudança de mentalidade. Isso é importante e ela vai falar melhor, né? Ela tem prioridade, né? Então, assim, ela vai falar sobre isso melhor. Nós mulheres, né, a gente faz tantas e tantas coisas e às vezes a gente esquece de tratar um pouco da gente, cuidar da gente, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo. Então, quando a gente encontra alguém que chega, né, para ajudar a gente a conciliar tudo isso, porque a mulher ela é geral, né? Singular é só a pessoa dela, mas ela é de forma geral. Ela cuida de muita gente, cuida de tudo, cuida de marido, cuida dos filhos, tem genro, tem é um detalhe, né? É um detalhe. E às vezes a gente realmente precisa disso, né? De alguém que chegue para ajudar a gente a colocar os pés no chão e lembrar que a gente também precisa de auxílio, precisa de ajuda, né? Às vezes para se encontrar, às vezes a gente vê tantas mulheres aí que não conseguem se encontrar nem com a sua própria personalidade, né? Acho que é a gente se amar, né? Acho que em primeiro lugar Deus, e segundo a gente, porque se a gente não se ama, se a gente não se cuida, como que a gente vai cuidar do próximo, né? Como que a gente vai cuidar da nossa família? E você, Patrícia, conta um pouquinho como que foi para conciliar a sua vida de trabalho com filho. É um desafio grande, porque quando eu iniciei a empresa, eu também tive a minha primeira gravidez e tem toda aquela culpa materna. Isso é uma coisa assim que na mulher, né, moderna, na empreendedora, é algo que pesa demais. Então, por muito tempo eu tive essa culpa materna. Foi numa imersão, né, e também que eu observei isso, que eu nem tinha eu nem sabia que tinha essa culpa, né? Eu tinha assim, falei, gente, será que eu fiz bem? Porque eu trabalhei tanto, né? As minhas filhas ficaram um período grande com pessoas cuidando, né? Com as babás. Então, assim, eu tinha isso. E Deus também foi me tratando. Teve esse contato nessa imersão, né? Realmente dessa culpa, porque eu na imersão chorava muito, porque eu lembrava e queria muito estar com minhas filhas, mas era um momento de dedicação, de crescimento da empresa. Então, a mulher tem esse sentimento de culpa, que eu falo assim, né, um conselho, que a gente não pode fazer tudo, né? A gente faz o melhor. Então, eu fiz o melhor em momentos de qualidade. Eu lembrei quantos momentos, né, de qualidade que eu tive com minhas filhas, em todas as viagens. Nunca viajei sem minhas filhas. Então, assim, isso aí foi me aliviando, né? E Deus também, né? Ouvindo Deus falar, né? Tantas coisas que, assim, para que eu realmente deixasse essa culpa de lado. E hoje eu tenho 2 filhas maravilhosas, isso não interferiu meu trabalho, né? Não interferiu, são 2 meninas maravilhosas, cheias de Deus, de uma personalidade incrível, eu admiro muito, aprendo com elas muito hoje. Então, esse sentimento de culpa, eu acho que a mulher, né, tem que trabalhar bastante. Ai, legal. Isso que a Patrícia falou é bem verdade mesmo, né? A gente vai deixando os nossos sonhos de lado. Ela está falando dela, e ela já era empreendedora quando teve a primeira filha? Foi assim, simultâneo. Então, assim, a primeira filha... Você sempre trabalhou bastante a vida inteira, né? Então, bastante. Sempre assim, muitos desafios, né? Porque a mulher moderna e no Brasil tem desafios enormes, né? Sim. Então, eu vejo até assim, a mulher hoje que está iniciando, ela tem até um certo preconceito, né? Eu falo assim, em termos de financeiro, de financiamento. Eu vejo o trabalho do CIAP muito bom, porque ele dá oportunidade da mulher. Ele não olha a mulher com distinção, né?
Então, assim, isso é muito importante. Acho que pelo contrário, né? Muito pelo contrário, né? Eu vejo aqui A história de mulheres história aqui de dentro mulheres, é impressionante. Aí o CEAB, Então, assim, o ICEAB ele iniciou com um projeto para mulheres, né? Então, Lá na isso, década de 80, lá começou com um projeto para mulheres. gente, é um diferencial, porque nesse, durante o período, eu vejo que tem um preconceito mesmo da mulher empreendedora. Ela faz um pouco, ela vai um pouco além para ser vista, para conseguir os créditos que ela precisa. Então, são vários, né? E esse negócio de conciliar o equilíbrio, a mulher sempre busca o equilíbrio, né? Entre você cuidar da sua família, a sua empresa, você tem pessoas dentro da sua empresa que você não tem que ver como uma pessoa que individualmente, né, que tem suas necessidades, né? Então você tem que ser aquela pessoa também referência dentro da empresa, porque eles estão ali te olhando, vendo tudo que você faz, você tem que ser um exemplo o tempo todo. Então é desafiador e tem que cuidar. Na minha empresa a maioria são mulheres e a gente tem que ter um cuidado que vai além. Por isso que também há o esgotamento, às vezes a exaustão durante a vida inteira, porque você é mãe, é empreendedora, aí você tem as pessoas que trabalham com você, que você tem que também, às vezes vem as meninas lá e elas querem conversar comigo. Então elas querem saber o que eu acho, né? Acho que além de tudo, psicóloga também, né? Essa informação. Há um desgaste também emocional. Às vezes falta uma rede de apoio e a mulher tem que buscar uma rede de apoio. O maior apoio que eu tive na minha vida inteira de Deus, né? Sim. Que sempre esteve comigo o tempo todo. Principal, toda a honra, toda a glória, tudo que sou como mãe, principalmente, né? Como empreendedora, né? Deve a minha fé a Deus. E também as redes de apoio que a gente precisa. Sim. É o quê? Pessoas que estão do nosso lado que vão nos ajudar nessa caminhada. Não é? São pessoas que a gente admira, né? Profissionalmente. São educadores físicos que a mulher, não demore, né? Não demorem a buscar, a cuidar de si mesma, porque também da mente, o emocional vai se desgastando, porque a mulher empreendedora ela é vista como uma mulher muito, muito forte. E ela é forte, mas ela é frágil. Né? Acho que então, buscar ajuda, né? Às vezes a gente tem não sei, assim, essa falha, né? Tipo, como a gente consegue fazer tantas coisas, a gente não busca ajuda. Tipo, a gente já vai na frente, não, eu faço, eu consigo, eu posso. Mas como é importante, né? A gente buscar ajuda de pessoas, assim, para poder aliviar um pouco, né? Tirar um pouco aquele peso, né? Eu acredito que essa falha é nossa no sentido da gente dizer, eu preciso ajudar. A gente sempre vai dizer assim, a mulher, né? A mulher vai dizer, eu tenho que ajudar, né? Eu preciso ajudar fulano. Então, assim, ela não olha para ela dizendo, eu preciso de ajuda. Sim. Né? Quando acontece alguma coisa, ela já está lá, assim, muito, no limite. Então, assim, é necessário ter um choque de realidade, muitas vezes, para a mulher entender que se ela estiver viva, né, ela vai valer mais, ela vai ser mais importante. Com certeza. Porque ela vai se desgastando tanto e vai perder a própria vida. Você está entendendo? Sim, então, assim, você ajuda mais quando você está viva. Você ajuda mais quando você está saudável. Né? Você ajuda mais quando você está feliz, quando você está bem. Então, a sua ajuda ela vai ser muito mais importante, tanto para você como para quem você ajuda. Sim. Então, é a gente mesmo, mulheres, as mulheres que estão assistindo aqui, né, esse podcast, de você se perceber e dizer, poxa, eu preciso estar viva. Eu preciso estar viva para me cuidar dos meus filhos. Eu preciso estar viva para me poder realizar meus sonhos. Porque eu vou precisar do meu corpo para chegar lá, não é? Como é que eu vou ser feliz lá daqui a 10 anos? Como é que eu vou chegar nos meus sonhos, né? E se eu chegar lá sem saúde? Não vou estar feliz, né? Sim. Cheguei, realizei, mas aí, né? Um caco, né? Realmente é a saúde que vai te levar, né? Também nos teus sonhos. Acredita assim, o nosso corpo, né? É nossa casa e morada. É a nossa estrutura, né? Para viver aqui nesse plano. Então, se você não tiver seu corpo, você não está mais aqui.
Então, assim, se você quer viver grandes sonhos, se você quer viver uma vida feliz, você tem que cuidar da sua saúde. Eu digo Com assim, muitas certeza. pessoas têm sonhos, mas quantas pessoas se comprometem com sua saúde para chegar lá, Verdade. né? Verdade. E tem uma frase também que eu gosto muito que diz assim, você é capaz de morrer por qualquer pessoa, né? Ai, Mas você quando você falou isso, eu lembrei dessa frase na hora. Foi? É maravilhosa. Pode Não é? falar com. Você é capaz de morrer pelas pessoas, mas Aham. você é capaz de viver por elas, É. de se cuidar por elas, né? De Uhum. cuidar da sua saúde. Porque o cuidado, ele exige esforço. Sim. Né? E é um esforço ainda maior. Porque, digamos assim, a mulher ela nunca pensa, eu vou treinar. Se der, ela treina. Se der, ela cuida dela. Se der, ela Uhum. compra o medicamento dela. Se der, ela compra a alimentação dela. Então, assim, ela se coloca em último. Só que eu quero chamar a atenção, novamente, de você que está ouvindo. Primeiro, você. Né? Hoje a gente viu, assim, a gente vê que, até quando a gente viaja nos aviões, né, diz que acontecer alguma coisa, máscaras cairão. Né? E você tem que colocar a máscara primeiro em você para depois ajudar o outro. Então tem que encarar assim, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar saudável. Para quê? Para me ajudar meu pai, para me ajudar minha mãe, para me cuidar do meu filho, para me poder dar uma boa escola para o meu filho, para me poder trabalhar, para me poder vencer. Então assim, é se olhar e entender, eu tenho que estar viva. Então, se você Sim. entender que você tem que estar viva, então comece a cuidar de você. Porque aí você vai poder cuidar do outro muitos e muitos anos, né? Que eu digo é você, né? Brincar com os Então, netinhos. brincar Aí, levantar, netinhos pular. aí. Nossa, tem que ter saúde, Tem né? que Não? ter, Como é que se tem que diverte? ter. Né? Com Como é? levinha tem que ter Tem que dobrado. ter dobrado a saúde. É verdade. E você falando isso, Claudinha, eu lembrei, eu sou uma órfã de mãe já há muitos anos, né? Minha mãe morreu, eu era ainda pequena. Então, quando eu tive as minhas filhas, que são 3, eu tive ainda novinha. Primeiro eu tive filhos, para depois eu construir uma vida, né? Não. Mas eu sempre pensei nisso aí que você está falando, porque como eu sofri muito com a questão de ser órfã muito cedo, e isso acabou acarretando tantos outros problemas na minha vida, né? Ter filhos muito cedo, por falta de alguém de apoio. Sim. Então, eu acabei levando muito isso para mim, cuidar de mim, né? Cuidar da minha saúde, cuidar do meu corpo e tentar blindar a minha mente com todos esses problemas que a gente acaba carregando, né? Porque a gente acaba sufocando ali a nossa mente com muitos problemas, né? Verdade. Então, chegou a fase da adolescência delas, 3 que são muito próximas uma da outra, né? Nossa. A mais velha tem 25, a que teve neném agora tem 22 e tem uma que vai fazer 20 anos. Então, é muito próximo. E tu tava na geladeira, é? Conta pra gente. Conta o segredo, por É, favor. sim. Todo mundo quer saber. Eu sei. Todo mundo de Esse casa aí eu quer não sei, saber. não, eu quero. Deve ser Deus, como a Patrícia falou, porque eu também certeza. sempre acabei blindando muito meu coração com Deus, né? Hoje eu não vou a uma igreja em si, mas eu tenho muito essa questão da religião, de Deus comigo, e sempre buscando entendimento, né? Quando Sim. tá muito difícil as coisas, eu sempre pedia socorro para Ele. Senhor, me ajuda, me socorre. Porque a gente realmente precisa se blindar. Então, hoje eu já procuro os outros profissionais, né? Para ajudar nos Ótimo. problemas que só eu não vou conseguir fazer isso. Mas tu falando aí, eu lembrei muito porque eu sofri muito com a falta de uma mãe. De Não uma é? pessoa que pudesse me socorrer, De me apoiar. ensinar, né? Isso. E aí eu cuidar de mim, acabou que eu poderia, né, cuidar das minhas filhas também. Sim. Tanto que até hoje eu faço questão de ajudá-las, de compartilhar momentos com elas, porque eu sei que elas precisam de uma mãe, estando pequenas, grandes ou mais velhas. Sempre. Eu sempre vou ser mãe. A mãe. E agora também, graças a Deus, agora tenho uma netinha e também vou poder participar desse momento, porque graças a Deus eu tenho saúde, porque eu procuro me cuidar, porque eu sei que viver é muito importante. Não é só a gente se doar para o outro. Eu vou ser ali mãe o tempo inteiro, mas se eu não cuidar de mim, como tu falou, se eu não tiver vida, não tem como. Né? Eles vão acabar ficando sozinhos, vão acabar ficando largados, né? E infelizmente é que a gente vê muito aí hoje em dia filhos órfãos porque a mãe ou o pai ou a pessoa não se cuidou. E a maior forma de amor que você pode demonstrar a outra pessoa é se cuidar. É isso mesmo.
Viver. Viver é importante. Hein, Claudiane, mas saindo um pouco aqui dos desafios, me conta um pouco da superação, né? Como você trabalha com tantas mulheres, tem alguma história, assim, que te marcou de superação? Nossa, tem. É até a que eu iniciei, né, com esse processo de mentoria. É uma aluna maravilhosa. Na verdade, todas as minhas alunas, todas não, com exceção de uma, todas eram empreendedoras. Todos tinham comércio, né? Trabalhava, né? Ajudava na casa, né? Na manutenção de tudo. E assim, foi muito incrível quando eu percebi. Na verdade, eu percebi conversando com ela, que eu disse, meu Deus, eu tive só, né? Mulheres empreendedoras, como as mulheres, né? Elas começam cedo por uma necessidade, né? E aí depois é que elas vão alavancando, né? Só que a gente tem que ter cuidado, que a gente sabe de não se perder, né? Naquilo que a gente está buscando. A gente lembrar sempre dos pilares, né? Deus, a família. Então, assim, quando eu comecei com ela era uma pessoa forte, né? Que normalmente as empreendedoras são fortes, são corajosas, né? Elas são. Então, elas são para toda hora, né? E aí, com relação aos horários, eu comecei a perceber que a dificuldade de horários, né? Elas não têm, porque exige muito delas. E o que eu percebi que o melhor horário é bem cedo. Antes realmente, né, de tudo começar, porque senão ela não vai conseguir. Então, uma dica para quem quer começar a treinar, comece antes, né? Porque se você deixar para o fim do dia, a tendência que tem é você faltar várias vezes. Então, você vai ter que fazer o quê? Dormir mais cedo para acordar mais cedo. Acho que, eu não sei se você concorda comigo, mas você já deixar na bolsa preparada uma roupinha da academia, também. Sabe? Tipo, você se organizar nesse sentido, assim, eu acho que ajuda muito, né? Também, para você dar uma fugidinha. Se você não conseguir... no intervalo de almoço, assim, eu já treinei bastante em horário de almoço. Muito bom, porque também, assim, se não conseguir no início do dia, dificilmente à noite. Então, esse horário que você está falando, do almoço, é ótimo. Então, você já sair também preparada se você não conseguir bem cedo, né? E aí, eu conheci essa mulher brilhante mesmo, forte. E aí, eu via que algo nela estava pesado, né? E a gente começa, quando a gente trabalha com treinamento, a gente conversa, a gente é psicólogo também, né? Meio que psicólogo. É tanto que eu fiz um curso também, tá? De terapeuta, para mim poder atender, né? Entender da mente. Foi aí que eu me apaixonei, né? Pelo corpo, pela alma e o espírito. Né? Na faculdade mesmo você já se encanta, como nós somos interligados, né? E aí eu via que ela estava um pouco assim, eu comecei a conversar com ela e tal, e eu vi a postura dela, o tom de voz dela. E aí quando eu comecei a trabalhar com ela, todos esses pilares da mente, do corpo, mostrar para ela que se você sente, é interessante, se você sente o seu corpo forte, você de fato se sente forte. Porque uma coisa é você se sentir forte porque você apanhou demais e você tem que fazer. Mas quando você se sente forte, fisicamente forte, mentalmente forte, espiritualmente forte, aí ninguém te segura. Então, o que acontecia com ela? Ela era forte porque ela tinha que agir, porque ela tinha que fazer. Mas só que a gente encontra, porque o corpo fala. Então, a gente começa a perceber ombro caído, né? Uma pessoa com semblante. Então, a gente percebe. E aí, eu comecei a trabalhar ela, a mente dela, né? Para ela ser forte. No treinamento, eu digo, olha, tá vendo como você consegue? Para ela ir até o fim, né? Porque, às vezes, eu digo, ó, você vai até o fim. Nem que seja devagar, nem que eu diminua um pouco o peso. Mas você vai até o fim. Nunca, que você... Quando você treinar, você vai até o fim. Nem que seja devagar, nem que você pare e respire, porque senão você condiciona a sua mente a desistir. E você não pode condicionar. Então, eu ficava falando com ela, trabalhando a mente dela, né? E eu dizia, agora você vai mais duas, né? Depois que ela terminou, eu digo, depois faça mais duas. Eu digo, ó, tá vendo? Você vai além, né? E aí, eu comecei a falar para ela que realmente aquilo que estava dentro dela, né? Era uma força que vinha dela mesma, mas a força que vem do Senhor é ela que realmente coordena tudo. Então, você pode fazer na força do seu braço, na força da sua mente, mas você pode ter a presença de Deus, né? Então, quando você tem essa força espiritual, aí pronto. E aí ela começou a fluir. E começou a andar naturalmente. Não mandei ela ter postura, tá? E aí eu fui vendo ela de postura, fui vendo ela falando com outro tom de voz, ela ganhando força. Então, assim, onde eu trabalho é um laboratório. Se a gente for observar, então, o treinamento físico, ele é primordial para você entender sobre força,
para você entender sobre adaptações, para você entender sobre o fortalecimento em si, né? Então, assim, o cuidado com o corpo, nós somos corpo, alma e espírito. Então, somos 3 corpos, dizendo assim, mas é só um, tá? Sim. Mas é dividir para a gente entender. Então, assim, quando você começa a olhar para o seu corpo e ver as necessidades dele, a mesma coisa é a necessidade física. E a mesma coisa a necessidade espiritual. Por exemplo, a palavra de Deus fala que a palavra ela é a água, né? O Jesus mata a nossa sede, né? Então, quando você chega no treinamento, que você sabe a importância da água, se você não tomar sua água, seu corpo para, você morre. Nosso corpo é feito de mais de 70% de água. Então, assim, a água do espírito também. Então, quando você começa a entender essa dinâmica, você começa a fluir naquilo que você foi chamado. Então, assim, eu vi um fluir grande na vida dela. Ela até descansava, até não queria, assim, às vezes deixava de ir realmente no trabalho, no horário, para treinar. Então, você vai começando a ver uma pessoa que começou a desfrutar, né? Começou a viver de verdade, começou a olhar para si e saber que lá não ia parar porque ela não estava, né? Alguém Sim. ela podia delegar. Sim. Muitas vezes a gente acha que vai parar. Se eu não estiver lá no meu negócio, o negócio vai parar. Ou então, se eu não for correr atrás, que esse nome correr atrás eu não gosto. Porque na palavra de Deus, né? Quem corre atrás é as bênçãos, né? Não somos Sim. nós que corremos. Então, assim, o Senhor mesmo vai fluindo e abrindo portas. Então, você começa a perceber que a dinâmica é outra. Não precisa de esforço, né? As coisas vêm naturalmente, sabe? Naturalmente. As portas que têm que ser abertas vão abrir, né? É como uma árvore plantada, eu digo, junto a ribeiros. Ela dá o fruto na estação própria, né? Na estação certa, e tudo que faz prospera. E é incrível, como se você cuidar de você mesmo, você põe todas as coisas no lugar. Você flui. Eu fiquei bastante curiosa, assim, com tudo isso que você falou, né? Essa questão da ativação. Será que você consegue passar um pouquinho pra gente, pro pessoal de casa? Algum exercício para ativar, né? Ativar nossa mente, que a gente possa fazer de manhã para as mulheres, né? Que possa fazer de manhã. Você consegue passar isso agora? Você acha que... Dá sim, porque assim, de manhã você falou algo muito, muito importante, Aham. né? De manhã, o meu grupo de mentoria em grupo, né? Aham. Pela manhã, bem cedo, 5h20 da manhã. Então a gente acorda, existem os pilares, 5h20. Mas já tô acordada, porque Já o tá Levi já acordou. Pois pronto. Então, assim, o momento que você acorda é primordial. Ele vai dizer como você vai passar o restante do dia. Sim. Então, a gente faz o quê? Existem os pilares da saúde e existe também disciplinas espirituais, porque eu trabalho com disciplinas espirituais para crescimento espiritual e também com treinamento físico, Sim. né? Mas sempre um interligado com o outro, porque nós somos corpo, alma e espírito. Não Sim. tem como a gente se separar. Então, quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você tem que fazer é tomar um copo d'água. Para você movimentar, trazer o funcionamento do seu corpo. Então, quando você toma água, você ajuda na eliminação de resíduos. Então, assim, você toma um copo d'água. Dicas poucas, não vou explicar muito aqui para não ficar tão extenso. Mas você toma água para quê? Para você acordar seu corpo. Sim. Dificilmente, se Pra você avisar acordar... ele, né? avisar ele. Se você acordar bem cedo e você tomar um copo d'água, vai ser difícil você O dormir. meu personal, ele sempre fala isso também. Que ele falou, a primeira hora do dia, você tem que colocar um alimento bom, né? A água. A água, e ela ajuda E na ele sempre limpeza. fala assim, pra já deixar do lado da cama. Pra gente não esquecer, pra ser realmente a primeira coisa. Você ainda tá ali na cama, você toma a sua água. E ela ajuda na digestão, ajuda a eliminar o bolo fecal, vai ajudar também na movimentação já do teu corpo e na eliminação de toxinas, que foi durante a noite você vai eliminando as toxinas, né? Você vai fazendo todo era a primeira coisa que você faz toda manhã. Primeira coisa pela manhã. E é a primeira coisa que as minhas alunas Também. devem fazer. Né? E você tá fazendo, Patrícia? O que você faz pela manhã? Não. Eu sei Pela uma manhã. coisa que você faz pela manhã. Então, eu tô seguindo bem certinho dessa vez. Tá fazendo certinho. Mas tem uma coisa que eu sempre admirei, assim, que eu tenho como exemplo que você faz toda manhã. E aí eu queria que você falasse um pouco Verdade. também sobre. Então, é o devocional. Meu devocional é diário, né? Então, é gratidão a Deus. O primeiro momento tem que ser de gratidão. Para mim, tem que ser assim. E aprendo a cada dia
aproveitar o presente, porque o presente, como a palavra fala, é um presente que a gente tem diariamente, um presente de Deus, para a gente fazer o melhor para a gente mesmo, né? Também, né? Olhar, como a Claudiana falou, tem me ajudado demais, né, nesse processo. Durante muito tempo, eu acho que eu deixei por último, né, esse cuidado comigo mesmo. E agora está sendo um momento maravilhoso, né? Tenho deixado muita coisa, resolvo, né, online, por vídeo. Hoje mesmo já tive uma reunião com a minha equipe. Então, assim, é possível, Sim. né? É possível. E é isso. Primeiro momento, oração, muita água. Senão, Muito bem. as pessoas puxam minha orelha. E o treino, eu gosto do treino pela manhã. Eu estou mais disposta. E é isso. Todos os dias, treinando todos os dias. Coisa que eu nunca fiz, né? Sempre treinava 2 vezes por semana. Sempre não priorizando, né? Mas agora está sendo um momento, assim, maravilhoso, né? E a gente se sente melhor, né? A vida parece que faz mais sentido quando você está em constante movimento, né? Quando você está treinando sua mente, seu corpo. Porque quando a gente treina o corpo, a gente não treina só o corpo. A mente também, ela tende a ficar treinada também. Eu confesso que eu não estou aí nos 5 dias, mas pelo menos 3 vezes na semana. Mas é assim. Bom, é Mas, mas parabéns, tá? Parabéns, ótimo. 3 Parabéns, dias na 3 semana. dias. Sim, e a dica que muito você me bom. pediu, né? Quando acorda depois da água, tá? Não vou Exatamente, esquecer, eu não. quero Eu vou dizer. Eu tô doida pra fazer. eu Você quero essa dica. acordou a parte interna, né? Do seu corpo. Isso você faz as orações. A Patrícia já falou. Você faz suas orações. Eu costumo ter o quê? Uma frase que eu digo para Deus todos os dias. Então você pode dizer: eu te amo, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse dia. Uma frase só. Né? Você pode também pegar frases de gratidão, né? Tem gente que faz todos os dias um motivo para agradecer. Então, todos os dias acorde com esse motivo para agradecer, ou com uma frase, né? Uma declaração de amor, né? Para o Senhor. E logo após você se movimentar, fazer um alongamento. Então, todo mundo pode Nossa, alongar. eu não ainda faço, sabia? Nossa, Tem muito tempo que eu não faço alongamento. nossa, você alonga, você põe uma música, sabe, de fundo, pode ser a que você gosta mesmo, baixinho. Você vai lá, se estende, sabe, vai para um lado, para o outro. Não precisa ter muita regra, porque às vezes você acha que vai fazer um alongamento, tem que ser aquele alongamento todo, né? Tem que ter alguém para lhe ajudar, para fazer. Tem Não, que mas fazer eu não uma sei. abertura, Todo né? mundo sabe se puxar. Todo mundo sabe se estender, né? E às vezes, Claudiana, também tem a questão de que o tempo, tudo a gente coloca a culpa no tempo. É porque eu trabalho muito distante, então eu não tenho muito tempo. E aí ela acaba, coisa que ela poderia fazer ali em 2 minutos, um alongamento simples, ela transforma em algo muito grande e aí acaba não fazendo porque diz ela que não tem tempo. Não tem tempo. E eu acordava correndo, viu? Eu não era esse tipo de pessoa, não. Eu trocava o dia pela noite, né? Eu tinha muitos problemas na minha mente. Nossa, era terrível. Então, assim, trocava. Quando era de manhã, era que eu ia me deitar. Para você ter ideia. Então, eu tinha vida o oposto de hoje, né? Então, assim, você se estender, você tá dizendo assim, olha, corpo, eu vou precisar de você hoje. Sim. Então, vamos lá, tá? Dá uma puxadinha na tua perna. Se você não souber, você pode ir no YouTube. Lá tem alongamento, entendeu? Vai lá devagarinho. Mas não acorda de vez. Não vai de vez. Porque Então, se seu você dia vai fizer ser isso, diferente. Parece que você acorda, as coisas vão acontecer bem, né? Já é essa sensação. essa sensação de que você disse assim, olhei pra mim. Né? Uhum. Eu olhei para mim. Então, se você fizer isso como disciplina mesmo, né? Como algo diário. E também a respiração. Já acorda, já vai respirando fundo, né? Já vai começar no teu dia. Celular de jeito nenhum, esconde debaixo da cama, né? Porque a gente perde Põe tanto longe. tempo, né? Também, acorda, a primeira coisa é olhar o celular. É terrível. Aí você já tem uma notícia que você não... né? Exatamente. Ou você lembra de algo assim que não é tão legal. Então, assim, é melhor você acordar e manter pelo menos 5 minutos. Coloca o despertador de manhã, né? Coloca o primeiro para levantar e o segundo para fazer toda essa rotina, né? Coloca mais 10 minutinhos de sua rotina. E aí você começa com coisas poucas, não precisa muito não. Toma água de leve. E aí quando você vê, isso está fazendo parte, né? Vai se torna um hábito e muda, viu? Transforma certeza. mesmo.
Para finalizar aqui, eu queria propor um bate-palavra final. Uau. Preparei isso especialmente para vocês. Eu vou dizer uma palavra e vocês me dizem o que vem na sua mente. Deixa eu conversar aqui com a Claudiane e depois eu passo para você. Deus. Tudo. Minha fonte. Família. O meu coração. Maternidade. Meu Deus, meu maior presente. Trabalho. Meu propósito. Para você. Deus. Meu tudo, Senhor da minha vida. Não tem como, né, definir uma palavra só. Deus é muito maravilhoso. Deus é maravilhoso. Família. Meu tudo, meu... Ai, meu Deus, minha casa, ali onde eu desfruto do amor verdadeiro. Maternidade. Uma bênção de Deus. Melhor coisa. É muito bom, né? Um presente, como a Claudina falou. E uma bênção sem... Você sabe disso, né? Sim. Tem o Levi. Então é algo que não tem como falar. Assim, Sobrenatural. Sobrenatural. Trabalho. Como meu propósito, né? Através do trabalho que a gente consegue também passar para as pessoas, né? O que a gente pensa, né? O que Deus colocou, né? Para a gente fazer, não é só o trabalho em si, né? São pessoas ali Propósito que mesmo. elas têm que ser cuidadas, né? Com muito Sim. amor, né? Com muito respeito. Que Deus não coloca a gente em lugares em lugares vão, em né? vão. Ele sempre coloca com um propósito. O propósito não pode ser só o econômico, né? Ele tem que ir além, porque senão ele não traz felicidade. Exatamente. Verdade. E para vocês, qual seria uma frase que você deixaria para as mulheres que estão nos assistindo agora? Existe uma grandeza dentro de cada uma das mulheres. E essa grandeza é o seu propósito. E tudo que você carrega é possível de ser realizado, sabe? Às vezes a mulher, ela olha para si, ela encontra muitos impedimentos, mas não há impedimento para a mulher que decide vencer, decide ir em frente. Então, assim, vá em frente, se cuide, se ame e vá em frente que você consegue, né? Colocando Deus sempre em primeiro lugar e o resto vai acontecer. E você, Patrícia, qual frase você gostaria de deixar? É uma frase, né, pela vivência. Tem um altar na sua vida, coloque nele Deus em primeiro lugar. Né? Não são pessoas, né, que vão fazer com que você consiga o seu objetivo de vida. Então, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Esqueça o passado. Opa. Viva o presente, que é maravilhoso. E o futuro, ele vai ser abençoado se você priorizar Deus na sua vida, cuidar da sua família, cuidar de você. Sim. Né? Coloque na sua agenda, né? Você. E às vezes você deixa por último. E não temas. Tem uma palavra que eu amo, né? Que está em Isaías 41:10. Não temas, eu sou contigo. Se você não tem sua rede de apoio, se você se sente sozinha, às vezes em muitas áreas, né? Lembra desse versículo. Não Verdade. temas, eu sou contigo. Amo também O Senhor esse é contigo versículo. sempre. Também. Amém. E Muito você, bom. Carla, tem alguma frase que você queira deixar também para as mulheres? A gente luta. A gente luta, mas a gente consegue. Força. Porque você vai superar. Sim. A gente tem que pensar que nem todo mundo está vivendo um mar de rosas, né? Tem pessoas que estão precisando passar pelo aquele vale e vão Todo superar. mundo tem seus desafios. Então, né? lute, mas tenha força que você vai superar todos esses desafios. Porque, como a Patrícia falou, né? O futuro, ele tá ali e a gente vai chegar lá, conseguir o melhor. Então é isso. É isso. Ai, gente, obrigada de verdade, de coração, assim,
pelas palavras que vocês trouxeram hoje, pelos ensinamentos. Eu acho que isso vai ser gratificante, né? Vai ser gratificante para as mulheres, né? Esse aprendizado, essa conversa. Eu acho que cada vez mais quando a gente se junta, né, num bate-papo, assim, a gente tem muito que aprender uma com a outra, né? A gente tem que cada vez mais se abraçar mais, apoiar, buscar ajuda. Então, o que eu falo para as mulheres também é, acho que colocar primeiramente Deus, né? E nunca se esquecer, né? Nunca se esqueça. Lembre de você, lembre que você é amada, que Deus te ama, que você é a princesa do Senhor. E com Ele você consegue todas as coisas, né? E nunca esqueça de buscar ajuda. Não tenta chegar no seu limite, né? Sempre abre o coração para buscar ajuda, não seja orgulhosa, né? Sim, é verdade. E muito obrigada, meninas, por esse agradeço. momento. Vocês são Que maravilhosas. maravilha. Obrigada, Carla, Eu que também, agradeço por estar aqui pelo do meu lado. Obrigada, gente. Obrigada, CEAPcast, né? Maravilhoso. Obrigada, CEAP. Obrigada.